Bom dia, hoje falaremos sobre as doenças Shigella e anisakiose. O meu trio é constituído por Eduardo Del Sarto, Juliana Teixeira e Raira Martins. Eu vou falar agora um pouco sobre a Shigella, enfocando, sobre a introdução da doença, as características, epidemiologia, identificação, patogenia, sintomatologia, tratamento, prevenção e os surtos. E aqui tem um artigo no qual foi base para falar sobre esta doença, que o título dele é Shigella SP, um problema de saúde pública. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como é que se decorreu isso, no decorrer dos anos, houve um aumento de consumo de alimentos em fast food. E isso aconteceu devido às mudanças socioeconômicas, entre elas a inserção da mulher no mercado de trabalho, e, e isso, está associado ao crescimento de doenças veiculadas a alimento, que é o DVA, que ocorre devido às práticas inadequadas nas diversas etapas da confecção da refeição, tanto recebendo a matéria-prima como o armazenamento, o pré-preparo, o preparo, a distribuição, o tempo que o alimento fica exposto na distribuição e a temperatura, assim como a matéria-prima inadequada, vai ser feito aquele alimento, e também o número de pessoas envolvidas nessa etapa e na área de exposição e consumo da refeição. A shigelose, ela é uma DVA, que ela se caracteriza como uma doença inflamatória do trato gastrointestinal, causado pela Shigella, cuja os sintomas característicos a salmonelose. Então ela vai estar vai estar inflamando, o trato gastrointestinal e tem um quadro clínico mais acentuado, prolongado e que provoca maiores complicações que os demais micro-organismos. Ela é responsável pela morbidade e mortalidade em populações de alto risco, como crianças, idosos, entre outras pessoas que podem ter a imunidade baixa. Agora eu vou falar um pouco sobre a característica desse patógeno, as bactérias do gênero Shigella são micro-organismos pertencentes à família Enterobacteriaceae, assim como a Salmonella e a Escherichia. Elas são bastonetes gram-negativos que não formam esporos, são imóveis, aeróbios facultativos e elas vão fermentar a glicose com a produção de ácido e geralmente sem gás. Não possuem cápsula, exceto a do tipo Shigella flaneri e também a Shigella boide. Elas não vão hidrolisar a ureia, não produzem gás sulfídrico, não descarboxilam a lisina, quer dizer. E além disso, não utilizam o citrato nem o acetato de sódio como forma única de carbono. Vão existir 4 tipos de espécies desse gênero, da Shigella. Aí vão ser elas a Shigella disseneri, a Shigella flexneri, a Shigella boide e a Sonnei. A Sonnei e a boide geralmente estão relacionadas a enfermidades mais brandas. As mais comuns em países em desenvolvimento são a Shigella flexneri. Nos países desenvolvidos, a Shigella sonnei é a mais prevalente e a Shigella dysentery está relacionada à forma mais grave da doença. No Brasil, existem estudos que mostram a prevalência da Shigella flexneri sobre a Shigella sonnei. As taxas mais altas foram observadas na região sudeste, região nordeste, havendo pouca ocorrência no sul do país. As espécies de tigelas, elas vão apresentar características típicas de bactérias entéricas. Elas crescem em temperaturas entre 10 graus Celsius e 48 graus Celsius e o pH ideal para elas é de 6 a 8, embora há um crescimento em pH 5. Agora, falar um pouco sobre a epidemiologia da doença. A Shigella ela foi responsável por aproximadamente 500 mil casos de DTA, causando cerca de 6.231 hospitalizações e 70 mortes nos Estados Unidos anualmente. Em 2004, essa doença ela ficou em terceiro lugar entre os patógenos de origem alimentar, segundo a Fujinet. No ano de 2000, ela estava dentre os casos de Shigella confirmados em laboratórios e reportados à CDC, onde mais de 80% desses casos foram causados pela espécie Sonnei.
No Japão, foram relatados de 1.600 casos de Shingellose anualmente. Das espécies isoladas, a Sonnen foi a que apresentou o maior aumento de frequência de isolamento. Os sintomas da Shingellose causado pela Sonnen são geralmente mais brandos em adultos, sendo que somente alguns desenvolvem a doença, enquanto outros são assintomáticos. Em 2004, foi relatado um surto de Shingellose em uma escola de Madrid, na Espanha. A escola tinha cerca de 520 estudantes, destes 60 adoeceram e 28 familiares também tiveram a doença. O caso inicial foi de uma menina de 3 anos que contraiu e o surto durou 2 meses, provavelmente devido à detecção tardia do agente. No Chile, no ano de 1997 a 2001, dentre os 4.800 casos agudos da diarreia em crianças com menos de 5 anos, a Shigella foi identificada em 178 destes casos. No Brasil, durante o período de 1999 a 2004, foram 296 casos isolados de Shigella e foram reportados pelo Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. As espécies isoladas com maior frequência foi a Flexneri, a Sonnen, e as taxas mais elevadas de isolamento de Shigella foram observadas na região Sudeste, Nordeste, e menor porcentagem de isolados ocorreu na região Sul do Brasil. A identificação dessa doença é feita a partir de provas bioquímicas, né, e análise antigênica. A patogenia dela se dá a partir de contato direto, né, onde pode ocorrer de pessoa para pessoa, por transmissão fecal, oral ou indiretamente pelo consumo de alimentos ou água contaminadas. A contaminação dos alimentos geralmente se dá através de manipuladores de alimentos infectados e com higiene pessoal inadequada. A sintomatologia da doença se dá a partir de lesões no intestino grosso, destruindo o tecido da mucosa intestinal e causando diarreia intensa com sangue e muco. As espécies de Shigella virulentas produzem exotoxinas, que inibem a síntese proteica, matando as células epiteliais do intestino grosso. Os principais sintomas que as pessoas vão apresentar são cólicas abdominais, febre e diarreia, sendo que um indivíduo doente ele pode ter até 20 evacuações por dia, né, quando pega essa doença. E o tratamento é feito a partir de hidroeletrolíticos e antibiótico. A prevenção dela se dá a partir da educação, né, de higiene correta e informação para a manipulação adequada de alimentos podem auxiliar para melhorar a segurança do manipulador no manuseio de alimentos, ampliar perspectivas educacionais deste, fornecer à população um alimento seguro. Uma forma de educar esse manipulador é fazê-lo conhecer o micro-organismo e o que deve fazer para evitar a contaminação, tornando o alimento seguro do ponto de vista microbiológico. Anisaquiose ou anisaquíase. Introdução, epidemiologia, ciclo de vida, patogenia, sintomatologia, diagnóstico, tratamento, prevenção e surtos. Então, a anisaquiose, a doença em si, ela vai ser dividida exatamente assim nesse trabalho. E em relação à introdução, em relação à doença em si, ela vai ser uma parasitose intestinal provocada por vermes nematóides da família Anisakis, que vai ser chamado também de Anisakis simplex ou Anisakis physeteris pseudoterranova decipiens, que vai habitar, vai ser o ser humano, ele vai adquirir a doença após a ingestão de frutos do mar ou de peixes contaminados. Então, ela é uma doença rara, mas que devido à crescente popularização dos pratos à base de peixe crus ou mal cozidos, ela vai ganhar um grande destaque, principalmente na culinária japonesa, com o sushi, os carpaccios de salmão, salmão defumado, os ceviches. E é uma infecção
parasitária típica dos mamíferos marinhos, como baleia, golfinhos, leões marinhos e focas, sendo o homem apenas um hospedeiro acidental, que ela vai ter um comportamento em animais marinhos de forma mais semelhante às carídeas e no homem. Em relação à epidemiologia, no Japão, que é o maior país com maior índice dessa parasitose, a taxa anual ela vai ser de 3 casos novos para cada 1 milhão de habitantes. Então, isso vai significar que vão ter 400 novos casos por ano. Já na Holanda, país no qual o hábito de comer a Henk cru vai ser presente, ela não vai ser muito conhecida. E eles têm relatos que o primeiro caso de anisakíase veio na Holanda em 1960. Então, atualmente, devido a uma lei que obriga o congelamento de arins por 7 dias antes da comercialização ao público, a doença praticamente desapareceu. Então, anisakiose, ou anisakíase, ela vai ser uma doença rara que muitos países eles não vão ter o conhecimento, simplesmente porque ela é rara. E ela vai ter mais incidência, principalmente no Japão, porque vai ser uma doença mais ligada à cultura do hábito alimentar. Se tratando de Brasil, ela vai ser uma doença que não vai ter tantos casos registrados, porque ela é rara. E também aqui vai ter todo um controle para essa parasitose que vai ser descrito mais ao longo do trabalho. Mas esse parasita, esse verme, ele já foi encontrado aqui no Brasil pela vigilância sanitária em diversos tipos de peixes. Em relação a Portugal, houve grande divulgação nas mídias sociais, no caso de um paciente de 32 anos, que ele deu entrada no serviço de urgência com intensa dor abdominal, vômitos, febre, após ter comido um sushi cru. Em relação à patogenia, como é que vai ocorrer? Os mamíferos marítimos contaminados, eles vão eliminar ovos do verme pelas fezes. Aí na água do mar, os ovos eles vão se chocar e as larvas vão ser liberadas, passando a nadar livremente. Então essas larvas, elas vão ser ingeridas, né, por crustáceos que vão começar a se desenvolver, que vão ingerir essas larvas e essas larvas vão se desenvolver no interior desses crustáceos. Aí, quando esses crustáceos contaminados são comidos por peixes, lulas, a larva do verme desloca-se no trato gastrointestinal para os músculos desses animais e os peixes contaminados são comidos por mamíferos marinhos. Aí a larva, ela vai para o seu hospedeiro definitivo, ela vai se desenvolver e vai virar verme adulto, que vai passar a liberar ovos no intestino desses mamíferos e vai dar início a um novo ciclo. Já a sintomatologia da doença, ela vai provocar danos diretos, né, no tecido gastrointestinal e vai provocar também uma reação alérgica causada por esse parasito, porque essa reação alérgica ela vai ser parecida com pessoas lactantes, pessoas que têm intolerância à lactose. Aí ela vai ter, a pessoa, né, vai aparecer com manchas na pele, coceira, formigamento na garganta, anafilaxia, angioedema. Então, os sintomas gastrointestinais eles vão surgir devido a uma reação inflamatória que vai ser provocado por esse parasito, porque a larva ela vai tentar penetrar a mucosa do sistema digestivo
e ela vai morrer no meio do caminho. Então, a presença desse verme morto, ele vai estimular essa reação inflamatória, que pode provocar uma massa ou abscesso no esôfago, no estômago e nos intestinos. A anisaquíase gástrica, ela vai surgir entre 1 a 8 horas após a ingestão do peixe contaminado e vai se caracterizar por uma dor aguda estomacal, febre baixa, náuseas, vômitos. Então o paciente vai ficar muito debilitado. E ele pode apresentar também vômitos, que esses vômitos podem eliminar a larva desta forma. E também a anisaquíase intestinal, ela vai se desenvolver de 5 a 7 dias após a ingestão da larva e pode estar associada a dor abdominal intensa, distensão abdominal, febre, obstrução intestinal pela massa inflamatória. Pode ocorrer também em caso de diarreia com sangue ou muco, que também são manifestações comuns. Essa larva, ela costuma, ficar no intestino delgado e raramente chega ao intestino grosso. E ela consegue perfurar o intestino até penetrar na cavidade peritoneal, que vai provocar casos de peritonite. O diagnóstico vai ser através de endoscopia digestiva alta e exames de sangue. Então, como vocês estão vendo na imagem, ela tá bem explícita como é que esse parasito fica alojado no estômago deste paciente. O tratamento ele vai ser à base de remoção através da endoscopia digestiva, como mencionado na imagem, através de cirurgia, e também há casos de sucesso com tratamento à base de albendazol 400 mg, usado a cada 12 horas por 3 dias. A prevenção ela vai ser basicamente a mudança de higiene do local, do manejo desse alimento, como a cozedura, que vai ser de 70 graus Celsius, ou congelamento a menos 20 graus Celsius por no mínimo de 72 horas. E uma coisa que é importante mencionar é que a defumação ela não vai matar esse parasito por completo. Então, é necessário seguir esses padrões aqui de cozedura de 70 graus Celsius e congelamento de menos 20 graus Celsius até 72 horas. E é bem importante mencionar que é necessário uma boa profilaxia do sushi. Esse sushi ele vai ter que passar por um treinamento higiênico sanitário para a identificação e remoção desses parasitas, para não contaminar as pessoas. E é muito importante ter cuidado com as crianças, porque criança é assim, ela gosta de colocar objetos na boca, alimentos na boca. E os casos mais graves ocorrem em crianças, então é necessário ficar atento a isso. Aí a gente se pergunta, por que essa doença ela não é tão comum? Primeiro porque os restaurantes de qualidade, eles vão congelar esse peixe antes de serem servidos ao público. E depois esses peixes eles vão ser criados em cativeiro, aí sem contato com a vida marinha natural. Então a profilaxia vai ser maior por causa disso. E também os chefes de sushi ou sushi man, eles vão ser treinados para serem capazes de detectarem as larvas do anisakis no momento do preparo desse peixe.